Efésios 3, 14 em diante. Tá? Só para que você entenda, então nós estamos falando de Efésios, carta aos Efésios, escrita mais ou menos 60 anos depois de Cristo. Provavelmente ela tenha sido escrita 10 anos após a visita de Paulo aos Efésios, relatada em Atos capítulo 20. Essa carta, como nós já dissemos lá no primeiro domingo, há 2 domingos atrás, ela não foi escrita com um propósito de correção de algo, correção de algum desvio, correção de algum pecado. Ela foi escrita com a intenção de informar. Ou seja, a igreja não estava passando por nenhum pecado, por nenhum desvio em relação aos judaizantes, absolutamente nada, não existia paganismo, nada. Ela foi escrita para informar a igreja daquilo que Deus estava fazendo neles, por meio deles e através deles. E aí, nós olhamos no capítulo 1, nós fomos informados no primeiro capítulo e na primeira pregação dessa série, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, adotados como filhos, aceitos na família de Deus, redimidos por seu sangue, perdoados. Por sobre cada um de nós, Deus derramou a sua graça, revelou o mistério da sua vontade. E ao final desse capítulo, ele diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. Você foi marcado, você foi selado com o Espírito Santo. No capítulo 2, nós vimos que Deus nos deu vida em Cristo Jesus, quando ainda estávamos mortos. E nos ofereceu salvação que não vem por meio de obras, mas pela graça, por meio da fé. Que estávamos longe, mas fomos aproximados e agora temos acesso ao Pai. E ao final deste capítulo, ele nos compara com uma obra-prima, uma feitura de Deus. Ele nos vê como um santuário que ele tem edificado, trabalhando dia após dia, para que possamos nos assemelhar à pedra angular e fundamental que é Cristo Jesus. Recapitulamos então o primeiro e o segundo capítulo. Como nós já dissemos, nós não vamos ver versículo por versículo. Não é o objetivo ser uma aula aqui de exposição bíblica de versículo por versículo, mas dos temas principais. E agora, entrando no capítulo 3, você vai ver que Paulo diz, a primeira coisa que ele diz aí, eu oro. E aí no 3:14 ele vai dizer novamente que está em oração. Ou seja, ele informou o povo dos Efésios a respeito daquilo que Deus estava fazendo. E agora em Efésios 3, capítulo 3, versículo 14, ele fala mais uma vez, eu estou em oração por vocês. Ok? Chegamos nesse ponto, então vamos ler juntos. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Baixe sua cabeça. Pai, nós queremos te louvar.
Que ao Senhor seja dada toda a honra e glória na igreja, em nossas vidas, nos nossos lares, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, quando estamos estudando. Ao Senhor seja dada a honra e glória quando nós nos levantamos, quando nós nos deitamos, quando nós comemos. Ao Senhor seja dada a honra e glória por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Fala conosco nesta manhã. Usa-nos, em nome de Jesus. Amém. Ok. Por essa razão, que razão é essa? Que razão é essa de que Paulo está escrevendo? Por essa razão, nós relembramos o capítulo 1 e 2. E um pouquinho do 3 ainda é uma oração sobre os mistérios, a revelação dos mistérios de Deus, aqueles que antes eram estrangeiros, agora são residentes e tudo mais. Por essa razão, por tudo isso que eu estou escrevendo até agora, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Por tudo isso que nós dissemos até agora, eu me ajoelho diante de Deus. Paulo está enfatizando, Paulo está dizendo, isso toca tanto o meu coração, que eu me ajoelho diante de Deus e oro, me prostro, me coloco diante dele, para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com o poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês. Paulo ora para que possamos iniciar uma caminhada nessa verdade, a ponto de que essa realidade mude a minha e a sua vida. E aí nós voltamos para o versículo do capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, oro para que Deus os abençoe com todas essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que ele está querendo dizer com isso? Ele já explicou no versículo 14, 15, 16, 17. Ele já explicou no capítulo 1 e 2 a razão pela qual ele está orando. O que acontece é que tem gente que entende, mas não se apropria dessas realidades que são descritas no capítulo 1 e 2. Entende que é amado por Deus antes da fundação do mundo, que é abençoado com as mais ricas bênçãos celestiais, que estava morto em seus pecados e transgressões, e que Cristo nos deu vida, mas não consegue se apropriar dessas coisas. É mais ou menos alguém que te apresenta um cheque de bilhões de reais, e ao invés de você depositar isso na conta e usufruir desse valor, você deixa o cheque lá parado dentro de casa. Qualquer um aqui que já apostou na Mega Sena é louco para ir lá na caixa e trocar o bilhete. Ou você vai deixar lá o dinheiro? E por que com Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, a gente deixa o cheque lá, escondido, no meio entre o Salmo 91 e o Salmo 92, quando a Bíblia fica aberta dentro da sua casa, o cheque fica lá, sem que você faça o usufruto desse cheque. Tiago 1, 22 diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque se vocês forem apenas ouvintes, vocês estão enganando a vocês mesmos. Enganam-se a si mesmos.
Ou seja, se você não se apropria da verdade do capítulo 1 e da verdade do capítulo 2, você está se enganando. Por isso que Paulo se coloca diante de Deus de joelho, de uma forma humilde. Ele enfatiza: eu me coloco diante de Deus, para que vocês agora apropriem essa verdade da qual nós falamos no capítulo 1 e no capítulo 2. Apropriem-se disso. Nós somos amados antes da fundação do mundo, nós já fomos abençoados, nós somos ricos espiritualmente. Isso deve ser um divisor de águas para nós. Nós já fomos abençoados. Nós estávamos mortos e Cristo nos fez reviver. Querendo mostrar o tanto quanto Ele amava, Ele diz que, com toda humildade, eu me ajoelho diante do Pai, orando para que Deus, com as suas gloriosas riquezas, nos fortalecesse no íntimo do nosso ser, com poder por meio do seu Espírito. Ele não só queria explicar as verdades, mas Ele queria que agora, eu e você, e os efésios, nos apropriássemos dessas verdades. Oro para que vocês se apropriem dessas verdades. O que Paulo está pedindo, então, que viesse aos Efésios e viesse a cada um de nós. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Foi. Primeiro ponto. Ele ora para que nós sejamos fortalecidos espiritualmente. E o que é fortalecido espiritualmente? Querido, tem muita gente que vive na igreja há 20, 30 anos, já não é mais fortalecido, é obeso espiritual mesmo. Não aplica nada, só recebe. Não exercita a fé. Vive recebendo. Não sabe falar de Jesus Cristo, não sabe falar de absolutamente nada, só recebe, recebe, recebe. Ele está falando que nós precisamos ser fortalecidos espiritualmente. Oro para que Deus os fortaleça. Não é ser obeso espiritual, tá? Espiritualmente, não é ser obeso, mas é ser fortalecido. A gente vai brigar. Que poder é esse? Que poder é esse que ele está dizendo que nós precisamos receber? A palavra no grego é conjugada de uma forma diferente do que essa. Essa é a palavra mesmo, dunamis. Dunamis. De onde vem isso? Que palavra portuguesa tem a mesma raiz semântica, dinâmica, dinamite, força, explosão? Oro para que vocês tenham a dinâmica, para que vocês vivenciem a dinâmica do Espírito Santo dia a dia na vida de vocês. Que força é essa? Essa dinâmica. Então, queridos, tem dias que tem dias que nós estamos enfraquecidos. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, enfraquecidos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Essa dinâmica do Espírito Santo me renova dia após dia. Essa dinâmica do Espírito Santo me fortalece dia após dia.
Por mais que eu esteja entristecido, por mais que eu esteja desanimado, por mais que eu esteja enfraquecido, eu tenho que ter fé de que o Espírito Santo, a dinâmica do Espírito Santo no meu dia a dia, renova as minhas forças, dia após dia. Onde você tem buscado conselhos para momentos de tomada de decisão? Isso é uma pergunta mesmo. Onde você tem buscado conselhos? Onde você tem buscado paz para suas emoções? O que pode trazer contentamento aos seus sentimentos? O que pode te dar força para vencer uma tentação? Vamos voltar. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. O que passa no íntimo do seu ser? O que passa lá no íntimo, onde ninguém pode chegar? Só você sabe, nem os seus amigos mais próximos, às vezes, nem mesmo a sua esposa, o seu filho, o seu amigo mais chegado. O que passa no íntimo do seu ser? Questão intelectual, natureza moral, natureza emotiva, alma, sonhos, desejos, decisões, pensamentos. Paulo está orando para que nós possamos ser fortalecidos no íntimo do nosso ser. Ser fortalecido no íntimo do nosso ser é dar controle total do íntimo do nosso ser a Deus. Íntimo. Sabe o íntimo? Você quer ser fortalecido? Entregue a direção, entregue as chaves do íntimo do seu ser. E como é bom, você já deve ter experimentado situações em que você de fato deu a chave. De fato que você entregou a chave do íntimo do seu ser. E você disse, nossa, como eu fui abençoador e ao mesmo tempo abençoado. Eu senti a presença de Deus. Eu vivenciei uma manifestação de Deus. Só que por vezes, e na maioria das vezes, a gente acaba tomando algumas chaves e não permitimos que Deus tenha o total acesso ao íntimo do nosso ser. Então se renda nessa manhã, pois a palavra do Senhor diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quer ser fortalecido? Comece por aqui. Entregue a chave do íntimo do seu ser. Oro para que Deus os abençoe no íntimo do seu ser com o poder do Espírito Santo. Segundo ponto desse texto, profundidade do conhecer a Cristo. Então, o primeiro objetivo de Paulo nesta oração é fortalecimento espiritual. O segundo, profundidade de conhecer a Cristo. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Profundidade de conhecer a Cristo. Você tem intimidade com aquele que mora junto com você?
Você conhece um pouquinho dos gostos, um pouquinho daquela cueca, camiseta furada que ele gosta de usar, meia furada, ai que ridículo, mas ele gosta de dormir com aquela meia furada, você tem intimidade. Às vezes não fecha nem a porta e vai no banheiro, você já tem intimidade. Vai tomar banho, deixa a porta aberta, porque você já tem intimidade. Habite, que Cristo habite em seus corações. Oro para que vocês tenham intimidade, para que Cristo se sinta em casa no coração de cada um de vocês. Oro para que Cristo se sinta em casa. Esse é o meu lar. Aqui eu encontro descanso. Aqui eu encontro aquela pedra, aquele travesseiro que eu não encontrava quando eu percorria, quando eu caminhava por entre o mundo. Eu não tinha onde encostar a cabeça, não. Mas nesse lugar, no seu coração, eu habito e me sinto à vontade. Tenho intimidade, conheço o íntimo. Porque quem habita, quem mora com você, não pode ter, esse quarto você não tem acesso. Se você é um residente da casa, você tem acesso a tudo. Senão a casa não é sua. Se tem algum cômodo que não é seu, então metade da casa é sua propriedade. Uma parte dela o dono é outro. Ele está falando aqui de intimidade. Que Ele habite no nosso coração. Que Ele se sinta bem, não como um visitante, mas como um residente. Que Ele possa se sentir em casa, no seu coração, dia após dia. Compreender e conhecer o amor de Cristo. Compreender e conhecer o amor de Cristo. Rodrigo, volta um dedo aí, que aqui demora mais. No versículo, pode voltar no versículo. Pode deixar. Aí, beleza. Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Ele usa duas figuras aqui: arraigados e alicerçados. Arraigados e alicerçados. Se você fizer uma pesquisa no Google lá rapidamente, arraigados, você vai ver que o significado está diretamente ligado à raiz. A raiz. E alicerce está diretamente ligado a um edifício, a uma construção. Arraigar, fixar pela raiz. Uma árvore, através da sua raiz, vai se aprofundando dia após dia, buscando nutrientes da terra. E ao mesmo tempo que ela busca os nutrientes da terra, ela busca o melhor lugar diante do sol. E ao mesmo tempo que ela busca essas duas coisas, ela busca estabilidade. Ela vai se aprofundando dia a dia para que ela tenha estabilidade. Você já viu alguma árvore que foge totalmente do curso? Outras árvores, outras copas, não deixam com que o sol irradie na árvore, e ela busca um outro formato. Ou seja, ela vai arraigando as raízes dela de forma que dê estabilidade a ela. É comum para quem vai para Bahia, para alguns outros lugares, em alguns locais lá você vê
um tipo de coqueiro. Na verdade não é o tipo, é o jeito como ele cresceu, totalmente deitado, porque ele queria fugir ali de alguma coisa que não permitisse a irradiação do sol sobre ele, e ele cresce totalmente deitado, curvado, e depois ele começa a subir. E ali por dentro das raízes, ela está arraigada de tal forma para que ele não tombe. O girassol, outras plantas. Que Deus possa ser essa estabilidade na minha e na sua vida. Que Deus possa ser essa estabilidade. Que buscando o sol, que buscando a vida, nós possamos alicerçar de forma tão profunda em Deus, para que nenhum vento, para que nenhuma chuva, granizo ou qualquer outra coisa nos tire do fundamento dessa raiz. Alicerce, edifício, edificação, base. Quando você trabalha o alicerce de uma casa, eu nunca tive a oportunidade de construir do zero, eu nunca tive. Mas quando você começa a fazer o alicerce, o que você quer ver ali? O alicerce? O desenho só? Nossa, olha que quadrado bonito que eu fiz. Outro quadrado que aqui eu acho que vai ser o banheiro, que aqui não dá uma cama, vai ter que ser um banheiro. Você olha só para aquilo e acha aquilo bonito e... Não, você quer ver construir alguma coisa dali. Você quer ver aquilo, você quer ver as paredes, você já imagina as janelas, você já imagina o teto. Ah, vai ser de alvenaria, vai ser laje. Você já imagina absolutamente, aqui vai ser a porta, aqui vai ser a entrada, você já imagina tudo. É uma construção do alicerce, é uma construção dia após dia. Compreendo essas coisas, que Deus possa ser a nossa raiz, que Deus possa ser o nosso alicerce, para que daquilo possamos ser construídos e alicerçados e arraigados nele, dia após dia. E esse amor é insondável, gente. Por mais que você vá no profundo do abismo, por mais que você voe até o mais alto céu, por mais que você tente medir, experimentar a largura, a profundidade, esse amor é insondável. A gente não tem a dimensão do que é isso nas nossas vidas. Se algum dia passa na sua cabeça que você é imerecedor, nós já dissemos aqui, Ele nos amou antes da fundação do mundo, Ele nos amou quando éramos mortos em delitos e pecados. A gente não consegue compreender a altura, a profundidade, o comprimento, a largura. E o pior ainda, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Oro não só para que vocês compreendam e conheçam o amor de Deus, não oro apenas para que vocês estejam alicerçados, mas oro para que essa realidade, tudo que nós dissemos no capítulo 1, no capítulo 2 e agora, para que mude a realidade de vocês e vocês sejam plenos de Deus, que sobre Deus na vida de vocês, que naquilo que é finito, possamos estar completos, 100% da plenitude de Deus, daquilo que Deus é. Oro por isso. E aí você pode me dizer, é difícil entregar a chave do íntimo do meu ser. É difícil dar acesso a Deus que habita em meu coração alguns cômodos, alguns recônditos, alguns cantões da minha casa. É difícil dar acesso a isso, porque eu negocio de forma errada. Lá no meu trabalho eu ajo de uma forma que não condiz com absolutamente nada disso. Eu tenho medo, eu sou imerecedor desse amor, eu sou imerecedor de tudo isso que está sendo dito nessa manhã. Aí Paulo vem com um acalanto
aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Não está conseguindo entregar as chaves? Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Não está conseguindo entregar a sua família? Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pede ou pensa. Não está conseguindo entregar a direção, se acha merecedor? Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pede ou pensa. Está com medo de mergulhar? Se sente fraco? Ainda não se vê essa pessoa merecedora? Porque de fato nenhum de nós somos. Você não consegue abrir alguns cômodos, não consegue entregar a chave da direção do íntimo do seu ser. Ele é capaz de fazer mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Leandro, então você está me dizendo que eu vou ter que negociar de forma honesta? Sim, porque Ele quer entrar no íntimo do seu ser. E você pode crer que Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que você pede ou pensa. Negocie de forma honesta. Trabalhe de forma honesta. Seja um pai de forma honesta. De forma honesta. Porque Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em mim, em você. Em nós. A Ele seja a glória na igreja, seja a glória em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo o sempre. Amém. Dá? Baixe sua cabeça. Pai, às vezes nós não entendemos, eu também não entendo, não compreendo a altura, a largura, o comprimento, a profundidade desse seu amor. Porque de fato nós não merecemos, nós somos pecadores, nós éramos